tudo bem? Que a paz esteja com você. É um grande prazer estar com você mais uma vez para lhe convidar para estudarmos mais um tema importante na área de conhecimentos matemática. E hoje iremos estudar sobre multiplicação e divisão de radicais. É isso aí. Vamos lá, venha comigo e vamos aprender algo mais a respeito desse assunto. Ok, pessoal. Multiplicação e divisão de radicais com mesmo índice. O produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao produto dos radicandos desses radicais. Então, nós temos aqui dois exemplos, onde nós temos aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7. A gente percebe que nós temos aqui um produto de raízes. Então, isso pode ser escrito assim também, ó. A raiz de 2 vem para cá como o fator 2, já que eles têm o mesmo índice, que é 2, vezes a raiz de 7. Então, isso aqui é igual. 2 vezes 7 é igual a 14. Então, a multiplicação de radicais quando eles têm o mesmo índice é como a definição diz aqui, ó, que esse radicando, o radicando, no caso aqui é o 14, ele é igual ao produto dos radicandos desses radicais. Então, o radicando do primeiro fator vezes o radicando do segundo fator deu igual a 14. 2 vezes 7 igual a 14. No segundo exemplo, nós temos a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 6. Muda aqui nesse exemplo apenas o índice, que é 3. Então, nós faremos assim. Vamos escrevê-lo da mesma forma. A raiz cúbica de 5 que multiplica 6. Então, isso aqui é igual a raiz cúbica de 5 vezes 6, que é igual a 30. Desculpe. 30. Então, o resultado dessa multiplicação desses dois radicais é a raiz cúbica de 30. Vamos ver agora como nós devemos utilizar a propriedade distributiva na multiplicação de radicais. Aqui nós temos um primeiro exemplo, que diz calcular a raiz quadrada de 5 vezes 3 vezes a raiz quadrada de 2 menos raiz de 5. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva. Com esse fator, está multiplicando tudo que está dentro desse parênteses. Então, nós temos aqui a raiz de 5, que está multiplicando 3 vezes a raiz de 2, menos, que aqui tem mais vezes menos, né? Vai ficar menos, a raiz de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Isso é igual. Então, nós teremos aqui o seguinte, ó, que multiplicando fator externo com fator externo, nós temos 1 vezes 3 vai dar 3. E o radicando é 5 vezes 2, isso aqui é igual a 10. Menos 1 vezes 1 é 1, né? E 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, que é igual. Então, nós teremos aqui, ó, 3 vezes a raiz quadrada de 10, menos, se nós cortarmos o radical com o expoente do radicando, isso aqui vai ficar apenas 5. Então, o resultado dessa expressão é 3 vezes a raiz quadrada de 10 menos 5. Vamos ver o segundo exemplo. Ele diz calcular produto entre a raiz quadrada de 3 mais 2 vezes a raiz de 2 vezes
a raiz de 3 menos 5 vezes a raiz de 2. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva. Cada termo do primeiro parênteses vai multiplicar todos os termos do segundo parênteses. Então, nós teremos o seguinte: a raiz de 3 vezes a raiz de 3, o fator externo é 1 nos dois termos, então uma vez 1 é 1. Então, nós teremos aqui e 3 vezes 3, isso aqui é igual a 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 9. Agora, mais vezes menos é igual a menos. O sinal desse radical aqui é positivo e o desse aqui é negativo. Mais vezes menos é menos. Então, 1 vezes 5 é 5. E multiplicando o radicando com radicando. 3 vezes 2, isso aqui é igual a 6. Agora vamos fazer a distribuição do segundo termo com todos os termos do segundo parênteses. E aí nós teremos aqui, ó, mais, que é positivo, né? Então, fator externo com fator externo, 2 vezes 1 é 2. Radicando com radicando, 2 vezes 3 é 6. Agora, o segundo termo, mais vezes menos é menos. E radicando com radicando, aliás, fator externo com fator externo. 2 vezes 5 é 10. E agora sim, radicando com radicando. 2 vezes 2 é 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Isso é igual. Aproximar um pouco aqui. Então, nós teremos aqui o seguinte, ó. Cortando o expoente desse radicando com o índice do radical, nós vamos ter aqui fora o 3. Repetindo, menos 5 vezes a raiz quadrada de 6, mais 2 vezes a raiz quadrada de 6, menos. Olha só, se nós cortarmos o expoente desse radicando com o índice do radical, nós vamos sacar esse 2 para fora e ele vai multiplicar o 10. Então vai ficar 2 vezes 10, que é igual a 20. Melhor, menos 20, já que o 10 está com sinal negativo. Agora nós poderemos fazer o seguinte: repetimos esse 3, vamos trazer esse menos 20 para cá, para ficarmos com números e radicais, né? Então nós teremos aqui, ó, menos 5 raiz de 6, que é esse termo aqui, mais 2 raiz de 6. Observe, nós temos soma algébrica dos dois lados. Então, aqui nós teremos 3 menos 20, isso aqui é igual a menos 17. E aqui, observe, índice iguais nos radicais e radicando também iguais. Então, significa que nós poderemos somar algebricamente os fatores externos e conservar o mesmo radical. Então, ó, menos 5 mais 2, isso é igual a menos 3. Menos 3, que multiplica a raiz quadrada de 6. Tá? Então, essa é a solução desse segundo exemplo de como utilizar a propriedade distributiva para multiplicar radicais. Dividindo expressões com radicais de mesmo índice. Olha a definição. O quociente de dois radicais de mesmo índice é um radical com mesmo índice, cujo radicando é igual ao quociente dos radicandos desses radicais. Vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui a raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5. Então, de acordo com a definição, isso aqui é igual a raiz quadrada de 40 dividido por 5, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 40 dividido por 5. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 8.
Se fatorarmos o 8, apesar dele não ter raiz exata, nós podemos fatorá-lo dessa forma. 8 por 2, 4. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1. Então, nós teremos aqui, ó, 2 ao cubo. Mas como o nosso índice é 2, nós faremos o seguinte. Isso aqui é igual a 2 ao quadrado vezes 2. Então, é igual. Cortando o expoente desse radicando com o índice do radical, nós teremos o 2 aqui fora, multiplicando a raiz quadrada de 2. Então, a solução dessa expressão é 2 vezes a raiz de 2. Vamos ver o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui, ó, a raiz cúbica de 96 dividido pela raiz cúbica de 2. De acordo com a definição, isso aqui é igual a raiz cúbica de 96 dividido por 2. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 96 dividido para 2. Isso aqui é igual também a raiz cúbica de 96. Olha, 96 dividido para 2, isso aqui é igual a 48. Então, vamos continuar calculando a raiz cúbica, tá bom? Vamos fatorar o 48, porque ele não tem raiz quadrada exata, ele é um número par. 48 por 2 é 24. 24 por 2 é 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. E 3 é por 3, que dá 1. Então, observe, nós temos aqui 2 na quarta vezes 3. Mas como o nosso índice é 3, nós vamos ter assim o seguinte. Vamos ter 2 ao cubo vezes 2, que é a mesma coisa que 2 na quarta. E multiplicando 3. Então, nós vamos ter o seguinte. Cortando o expoente desse radicando com o índice do radical, nós teremos aqui fora da raiz o 2. E 2 vezes 3 é 6. Então, o resultado dessa expressão é 2, que multiplica a raiz cúbica, né? A raiz cúbica de 6. Tá, pessoal? Então, nossa aula fica por aqui. Espero que você tenha entendido. Até a próxima, se Deus quiser.